Prosseguindo com o nosso projeto Realistic Scaled-Fly, ou mosca cigarra realística, vamos, neste ponto do projeto, definir então padrões de asas que nós vamos assim poder utilizar, sendo a asa maior, a asa externa, e a asa interna, ou a primária ou secundária, ok? Nesta etapa, nós vamos, então, de estender ou alongar, que seja, o assunto referente a asas. Eu vou aproveitar esse projeto para discriminar uma técnica, existem várias outras, para se fazer asas realísticas. Aqui nesta minha caixinha, eu costumo guardar as asas que coletei dos insetos e estão envelopadas, como vocês podem ver aqui. São asas verdadeiras, né, que me servem de base para proporções de tamanhos da asa primária e secundária, ou da asa principal, né, do inseto, e a asa inferior, tá? Aqui existe todas estas aqui, coletadas de cigarras assim achadas na natureza, né? De variadas espécies e variados tamanhos, tá? Então, baseado neste conceito de asas, né, que é uma metodologia que eu posso aplicar para assim obter as asas, né, e assim compor asas realísticas para o projeto. Okay? De que forma, então, eu posso elaborar padrões de asas que me tragam mais realismo ou menos realismo, de forma que eu possa agregar neste padrão de asa que eu venha fazer as nervuras, como está nas asas aqui, né? Não sei se a câmera consegue pegar estas nervuras, ou simplesmente enrugar, um processo de enrugar o material que eu vá fazer para criar uma falsa ilusão também dessas nervuras, ok? A asa do inseto, ela, quando dentro ainda da parte de crisálida, falando especificamente das cigarras, se mantém todas encolhidas. Essas nervuras bombeiam, de certa forma, o fluido sanguíneo que o inseto, assim, com isto, expandindo dentro dessas áreas de veias internas, nervuras, ela expande e a asa feita basicamente de queratina se enrijece e se alonga, ok? Aí ganhando, então, a condição de voo, tá? Então, esse princípio todo anatômico da asa dos insetos, seja a asa externa ou interna, ou asa de voo e asa de anteparo para auxílio no voo, tá? Nós vamos ter que representar. Com isso, nós temos alguns processos que eu vou ensinar agora, para que aqueles que me acompanham e gostam do atado realístico e procuram agregar conhecimento empírico sobre o assunto, fiquem com mais essa informação, ok? Muito bem. Aqui no projeto eu tenho já ele começando sempre do princípio aqui básico, que veio a ser esta parte superior, e fui complementando ao longo do vídeo mais detalhes a cumprir aqui, no caso, o início básico de uma mosca, né? De um projeto do zero. Então, do zero a gente começa com um conceito e vai detalhando a metodologia que assim vamos aplicar, se mais realísticos, se menos realísticos, né? Nesse projeto aqui, página 1, nós
já entramos nesta fase aqui do projeto, né? De detalhe de corpo e tal. Agora, nessa parte aqui, fase 2, página 2, nós vamos detalhar, então, as asas realísticas ou Realistic Wings. Continuando nosso projeto Cicade Fly Realistic, tá? Aqui nós temos, então, a asa e a sua representação aqui, gráfica, feita através de uma cópia. Aqui, como vocês podem ver, eu transpassei de forma que eu possa fazer isto. De que forma? Eu fiz através de um desenho, copiando literalmente o projeto aqui de uma asa real para o papel, com a caneta. Posso imprimir, não é? De forma que eu tenha um desenho escaneado no computador, faço a impressão numa folha de papel. Ou posso também trazer, como já expliquei a vocês, uma impressão num papel de retroprojetor. No caso, ele fica transparente e fica só a parte da asa impressa. Aqui sobre a mesa, então, nós temos alguns padrões de asas que eu já me utilizei em variados atados realísticos que já apresentei a vocês aí. Iniciando, então, por um processo de asas mais simples, sem as nervuras, mas sofrendo aqui um processo térmico, não é? Utilizando um padrão de plástico que eu já mencionei no meu vídeo número 83, reciclando materiais alternativos, padrões de asas de atado. Já expliquei a maioria dessas asas que se encontram aqui. E também, neste padrão aqui mais inferior, não é? Na minha página Meloc-Fly, nós temos no álbum Asas de celofane reciclado, nós temos este padrão aqui de baixo. Vamos falar aqui rapidamente para fazer uma lembrança àqueles que não têm acompanhado esses caminhos que eu ofereço, tanto no vídeo quanto na minha página de atado. Nós temos esse padrão, então, mais simplificado. O processo utilizando o retroprojetor, o papel, né, o filme de retroprojetor. Eu aqui me utilizei da caneta esferográfica e com o uso da asa que tenho aqui já envelopada, sobrepus e utilizei como uma base para o processo de fabricação da asa, né? Posso também imprimir neste mesmo material, de forma que eu aproveito de forma mais rápida a fazer a asa, né? Um processo mais rápido, não tão realístico, mas que gera uma mosca realística, tá? Temos o processo de melhoria deste processo que eu uso aqui, a parte térmica, e me utilizo fazendo as ranhuras no intermeio. Eu vou explicar utilizando um tipo de material plástico e este aqui, usando a mesma técnica desta mixada a esta, nós temos uma asa que gera um processo bastante interessante, que é o que eu vou aplicar na nossa cigarra, que seria uma asa com um processo de enrugamento, tá? E com as nervuras desenhadas. E este aqui que seria o processo mais complexo, mais trabalhoso, que foi detalhado já, que seria o processo de você desenhar a asa, as nervuras, e com a ponta da agulha arredondada você fazer todos os sulcos e nervuras, criando uma certa profundidade no material, tá? É o que gera realmente uma aproximação maior de uma asa realística, tá? Quanto mais esmerado for o seu trabalho, quanto mais você quiser se aproximar do ultra realístico, mais detalhes de veias você vai ter que se preocupar,
tá? É que é uma das metodologias ou algumas das metodologias de fabricação de asas realísticas. Não são todas, existem outras, tá? Essas aqui são mais simples de se fazer. Existem outros processos bem mais complexos, tá bom? Ou quem tiver condição pode adquirir em lojas especializadas a asa realística já pré-fabricada, destinada para N insetos, tá bom? Vamos então entender o processo de confecção deste padrão aqui de asa que eu vou me utilizar no nosso projeto da nossa cigarra realista. Para iniciarmos então o processo construtivo deste padrão de asas aqui que eu vou usar na nossa cigarra, neste projeto, nós precisamos de dois tipos de plásticos, sendo eles um conhecido como plástico PE ou polietileno expandido. Este padrão de plástico aqui, ele vem com essa parte mais brilhosa e tem aqui atrás um material que lembra um isopor, uma espuminha, tá? Ele é muito utilizado para proteção de equipamentos eletrônicos, né? Como vem nesses saquinhos aqui, ó. As pessoas colocam aqui, às vezes, celulares, calculadoras, né? Vem em embalagem. E vem também como manta, uma manta, um rolo, né? Para acabamentos aí de proteção de embalagens, né? Existe este padrão aqui que não tem de um lado e do outro, ele é a espuma, não tem essa camada plástica em cima, ele é só o polietileno expandido. Também serve? Também serve. O que eu estou usando é este aqui, não sei se vocês conseguem ver a diferença. Este aqui tem um plástico em cima e a espuma fica embaixo. E este aqui só tem a espuma, não tem o plástico. Funciona do mesmo jeito? Funciona. Muito bem. Este primeiro material aqui, esse plástico PE, vai servir para quê no nosso projeto aqui? Vamos entender já já. Eu vou cortar um pedaço deste material de forma que, com o uso de uma sobreposição pelo lado, ó, aqui é o lado do plástico, tá? E aqui o lado da espuma. Pelo lado da espuma, vocês podem ver aí, ó, não sei se a câmera consegue pegar, ela consegue ser transparente. O que está embaixo me serve de guia para eu assim fazer os desenhos que eu preciso. Eu posso usar então uma caneta de ponta fina, padrão a prova d'água, que nem todos têm, é mais difícil, mas uma caneta esferográfica de cor preta ou azul, de preferência preta, né? Porque a característica do preto fica melhor, né? Para o padrão de asas. E daí você pode colorir. Eu vou iniciar aqui então com o processo. É muito simples. Requer de você ter então ou uma impressão ou um desenho já pré-feito, né? E você vai com calma fazer aqui simplesmente cobrir esse material aqui, como eu estou cobrindo aqui, pelo lado do... Então, o trabalho aqui é um trabalho um pouco detalhista, a pessoa tem que fazer com um pouco de calma para ficar o mais perfeito possível, né? Vai se fazendo todo o shape da asa, seguindo o padrão, não é? E assim, com ele finalizado, nós obtemos isto aqui, que já está pronto para avançarmos com o vídeo. Nós temos todo esse processo aqui então coberto. E o que eu faço com esse processo aqui coberto, de um lado plastificado e outro sem? Nós vamos fazer então uma utilização de um sanduíche, colocar este plástico aqui no meio de um outro padrão de plástico. Seguindo então o raciocínio, vamos precisar de um outro padrão de plástico que venha a ser este aqui. Este padrão de plástico transparente utilizado em embalagens de biscoito, para sobre embalagem de caixa de bombom, caixas de chá, tá?
Este padrão de plástico aqui, eu geralmente cito desta forma, né? Plástico de embalagem de biscoito, mas ele tem um nome. O nome desse padrão de plástico aqui é polipropileno biorientado, ou seja, BOPP, tá? Do padrão plano no tipo de categoria TSE, ou seja, transparente, selável, porque olha aqui, ele faz a selagem, tá? Autodeslizamento para sobreembalagem. No caso aqui, ele tem todas essas características que eu acabei de citar, não é? Ele é termoselável, autodeslizante, ele é bem liso e ele serve para sobreembalagem. No caso, você tem uma embalagem de papelão e você protege com este material aqui. Ou você tem um biscoito que você quer garantir uma integridade, né? Você usa também esse plástico ou outro padrão BOPP, tá bom? Com este plástico aqui, nós vamos fazer então o quê? Vamos então fazer uma selagem deste desenho aqui aplicado no plástico PE, não é? Utilizando então o nosso plástico BOPP, não é? Fazendo um sanduíche aqui do plástico PE com o BOPP. Eu vou colocar aqui de forma que ele fique aqui e aqui, não é? E o PE no meio, fazendo o que? A proteção da nossa imagem, não é? E com esse plástico BOPP transparente, plano, né? TSE, ele é soldável, eu vou usar como fonte de calor o ferro de passar roupa, não é? Para isso nós vamos ter que separar um ferro de passar roupa, um pedaço de madeira, não é? Para isolar aí o calor que nós vamos emitir, e um papel para que o ferro não entre em contato diretamente com o plástico. Esse processo nós vamos ver a seguir. Vamos iniciar o nosso processo que eu elaborei, desenvolvi, de Realistic asas termoseláveis. Vamos batizar desta forma aí, que é um processo de selar, né? De termoselar, para assim garantir o desenho ou o perfil da asa que nós assim fizemos no lado mais poroso deste plástico PE, ok? Nós então vamos envelopar, como está aqui, né? Envelopado de um lado e de outro. Lembrando que este plástico BOPP, ele tem de várias espessuras. Alguns são um pouco mais finos e outros mais espessos, tá? Mas todos têm essa característica de termoselagem. Nós vamos então reservar o nosso desenho. O ferro de passar, esse ferro aqui de passar roupa, ele está graduado na condição aqui de algodão, lã, algodão, tá? É um ferro que eu já destinei só para esse fim, tá bom? Então procurem, se caso vocês não tenham, tomem cuidado, usem um papel para isolar e não estragar a superfície aqui do ferro. O ferro da patroa aí, ou da mamãe, né? Se a criança for fazer, por favor, chame o adulto. Vamos precisar de uma madeira para não estragar a nossa mesa, né? E isolar do calor. Uma dica que vai aí, se a pessoa tiver um material que é conhecido como Eucatex, tem esse lado aqui todo frisado e esse lado liso. Nesse lado frisado ele ajuda a garantir, digamos que a ranhura, uma ranhura maior. Não sei se a câmera consegue pegar, tá? Se você tiver esse padrãozinho aqui de Eucatex, é melhor usar. Se não, ela pode ser um pedacinho de madeira também, vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai enrugar. Só que aqui você consegue dar uma textura melhor, tá? Eu vou usar então o Eucatex. E aqui para o descanso do ferro aqui não danificar a minha mesa aqui. Muito bem, nós vamos posicionar então
o Eucatex, o nosso conjunto de asas aqui que está envelopado, né? Envelopar é colocar por baixo e por cima, tá bom? Já na posição correta, vamos colocar então o papel, manter aqui e com o ferro já aquecido, nós vamos fazer aqui a aplicação do calor. Notem que ele já começa a enrugar. Eu vou inverter aqui e vou continuar a pressionar aqui o ferro, fazendo uma leve pressão aqui, distribuindo o calor de forma que essa superfície aqui desse plástico enrugue, tá? Aí, ó, vocês podem ver que ele enruga e guarda o desenho dentro do plástico. Aí vocês vão continuar o processo mais algumas vezes, repetir, invertendo a posição, para que o plástico trabalhe de forma igual, tá? Que ele fique plano de um lado e do outro. Nós vamos trabalhando, ele vai enrugando gradativamente. Mas a asa está muito mole, não é? Ainda está muito mole, não tem ainda um perfil satisfatório. Nós podemos então, um outro pulo do gato, adicionar mais uma camada de plástico BOPP deste padrão termorretrátil, tá? Quem diz mais uma camada, podemos botar mais outra camada. Ele vai se fundir com o plástico de cima. Ele tem essa característica, né, de fundir, de selar um com o outro e se transformam numa peça só. Isso traz uma rugosidade e vai trazendo resistência. Eu vou aumentando a resistência. Aí onde acho que está frágil a asa, eu quero uma asa mais resistente, eu coloco uma outra camada de plástico BOPP deste padrão termorretrátil, coloco o plástico e vou assim conseguindo a textura de asa que eu preciso conseguir, obtendo uma asa de uma flexibilidade muito similar à do inseto, tá? E esse processo a gente vai repetindo. Notem que está bem enrugado. Olha aí. Esse enrugamento ajuda essa madeira Eucatex, esse Eucatex, que é um papelão prensado, né? Ela favorece a este enrugamento e essa distribuição de calor, tá? O tipo de material que você vai usar aqui embaixo vai trazer essa textura, então, de um lado e de outro da asa, tá bom? A asa, então, finalizada, nós deixamos ela comprimida sobre uma superfície mais pesada, de forma que ela venha a distribuir o calor que ainda resta no plástico e ele fica perfeitamente alongado, tá vendo? Sem sofrer muito problema de empeno, tá? Então a gente deixa aqui com calma. Agora ela vai ficando assim, mas depois de recortada a gente vai conseguir obter uma asa plana. Muito bem, o material assim já disposto, não é? Já feito este padrão de asas, este padrão de asa aqui que eu estou recomendando, ele serve não só para vocês fazerem para as cigarras, como também para outros insetos, tá? Asas maiores ou menores. Eu já fiz asas de mayfly, de vários padrões, de quedes e de outros insetos, tá bom? Gafanhotos. Não se limita só. A técnica é esta, tá? Eu posso mixar outros tipos
de plásticos, sim, eu posso, até plásticos translúcidos, o macramado, tá? Também posso combinar. Isso depois a gente vai apresentar num outro padrão de vídeo aí que eu vou mostrar. Que técnica então eu vou usar para cortar essas asas aqui? Eu posso me utilizar das minhas pinças, né, para queimar asas de vários padrões. Se eu for utilizar então este padrão de pinça, eu vou então fazer o perfil sobre este padrão de pinça, determinar as veias, aí é um critério muito artesanal, e aí utilizar a minha pinça para fazer esse corte. Como eu vou fazer então o corte? Eu posso usar a minha pistola de solda, tá? Para recortar aqui de forma a soldar essa extremidade da asa, apesar dela já estar bem soldada ou selada, como queiram, tá? Ou um isqueiro também, a gente corta aqui com uma pequena rebarba e dá um calor com o isqueiro. Eu dispenso isso, prefiro usar a velha e boa tesoura. No caso, a gente vai recortando aqui devagarinho com a tesoura e finaliza a nossa asa. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais uma técnica. Vamos avançar o nosso vídeo, já finalizando a nossa cigarra, e assim vocês adquirindo mais um pouco de conhecimento técnico no atado realístico. Vamos para o próximo vídeo.